Sejam muito bem-vindos ao Espalhando Amor pelo Mundo. Hoje começamos a nossa quarta aula, vamos falar sobre as flores. Para você que está chegando agora, eu sou Graziele Cristine, web designer especializada em mini wedding, e o quadro, eu estou chamando de quadro Espalhando Amor pelo Mundo, na verdade ele é a representação em quadro de um projeto meu, de um sonho meu, que é um projeto social. Aqui no Espalhando Amor pelo Mundo, você aprende o que faz um florista, quais são as oportunidades que você pode ter no mercado trabalhando com flores, como conseguir monetizar esse conhecimento. A nossa programação é de aproximadamente de 45 a 50 aulas, te ensinando tudo sobre o mundo das flores. Se você está chegando agora, nós temos 3 aulas aí para você assistir, que são muito importantes, e para chegar na nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar sobre as flores. E para eu poder trazer um pouquinho das flores, eu separei aqui as flores mais conhecidas para poder apresentar para vocês em forma de imagem. Eu vou ficar passando aqui na tela para vocês e falando um pouquinho sobre elas. Mas antes de a gente falar sobre essas flores, eu queria dizer uma coisa muito importante, que é sobre a função delas. As flores têm funções no arranjo. E aqui eu vou mostrar para vocês coisas que eu aprendi realmente na prática. Não foi apostilado, vamos dizer assim. Foi aprendendo, entendendo, ouvindo outros floristas também, obviamente, tendo um repertório de acompanhamento de outros floristas e criando o meu próprio método. Inclusive, essa separação de função que eu vou contar aqui para vocês é pelo meu ponto de vista. Se vocês talvez tiverem já participado de outros cursos de florista, vocês vão ver que há um outro método que eles montam em camadas, os arranjos, enfim, de uma outra forma. Eu acredito que dessa a gente fica muito mais leve, sem seguir muito regras de como colocar o arranjo, de como fazer o arranjo, de sentir mais o coração mesmo ali, porque eu digo que toda vez que eu tô montando um arranjo, são as flores conversando comigo e elas que escolhem o lugar delas na hora que eu coloco o arranjo. Mas a gente conhecer um pouquinho sobre onde ficaria melhor, qual tipo de flor, ajuda bastante no nosso trabalho. Então vamos começar aqui. Eu classifico as flores com 4 funções. A primeira função da flor são as flores de preenchimento. Eu vou colocar aqui um modelo para vocês verem. A flor de preenchimento é a flor geralmente maior, é uma flor mais redondinha, mais, que ela realmente, se você for ver no arranjo, a gente fala que nos arranjos a gente tem que tapar buraco. E ela tapa os buracos do arranjo. Então são as flores que dão a robustez daquele arranjo. E elas também são importantes para quando a gente escolhe um ponto focal daquele arranjo. E geralmente uma flor maior é a que se destaca. Então a primeira função é de preenchimento. A segunda função da flor no arranjo, ela é de radial. E antes que eu vá para a segunda, a flor de preenchimento, ela também é importante porque ela dá volume no arranjo, tá? Ela traz esse volume. A segunda função da flor são as flores radiais. Essas flores radiais são flores que nem eu estou mostrando aqui, um lírio, por exemplo. O lírio, se você for ver, ele tem um caule com várias flores em formatos, em direções diferentes. E isso vai trazer movimento para o seu arranjo. Então, quando você quer um arranjo que tenha mais movimento, você vai colocar essas flores de forma que os mini caules delas, direcionam ela para outros lugares. Então, são as radiais, para dar esse movimento. A terceira função da flor é de alongamento. E aqui eu trago um pouquinho da boca de leão, que é uma flor comum de a gente encontrar, que ela traz esse alongamento do arranjo. Então, muitas vezes você coloca ela para ter aquele olhar, de puxar o olhar lá para cima, e ela alonga o arranjo, tá? E a última função é de dar leveza, é a flor que dá leveza
pro arranjo. E como é que ela faz isso? Vocês podem ver aqui que eu trago essas flores tipo a gipsofila, que elas são miudinhas e vocês colocam ela para fora. A gente vai mostrar tudo isso nas aulas práticas, tá? Mas aqui para vocês compreenderem o fundamento. Elas são miudinhas e o nosso e tem o ponto negativo que passa, né? Então, por exemplo, o nosso olhar, quando ele olha uma flor que é vazada, igual a gipsofila, o nosso olhar passa entre elas. E quando ele passa entre elas, ele dá profundidade. E essa profundidade traz a leveza do arranjo. Então, antes de a gente começar a falar aqui das flores, é bom a gente entender essas 4 funções que as flores têm. Obviamente, por exemplo, o lírio, que é uma flor radial, se a gente corta só a flor dela, ela passa a ter a função de preenchimento, né? Se a gente coloca aqui a estatice, por exemplo, que é uma flor que fica também, ela pode ser radial, como ela pode ser que traz a leveza. Se a gente junta, aglomera vários caules dela, coloca tudo junto num arranjo, ela também começa a ter uma função de preenchimento. Então tudo isso é com a prática que a gente vai vendo o que a gente quer daquela flor, porque elas não são estáticas. Algumas sim, por exemplo, o girassol é uma flor muito grande, então a gente não tem como dar uma outra função para ele a não ser de preenchimento. Mas se você coloca, por exemplo, um arranjo de girassol com só girassol, com caules de diferentes alturas, ele também vai te trazer leveza, ele também vai te trazer movimento e profundidade. Isso a gente vai ver ao longo das aulas. Mas é mais pro início, quando vocês terem uma base de o que vocês querem ter nesse arranjo, né? Como eu disse, eu vou muito de feeling, mas antes de eu montar esse arranjo, eu já separei as flores que eu quero, então eu sei o que cada flor ali vai me trazer, se eu vou usar aquela flor para me dar leveza, se ela vai me dar preenchimento, se ela vai me dar altura, e eu sei o tamanho do arranjo que eu vou fazer, e se eu quero ele mais, por exemplo, como posso usar a palavra aqui? Me sumiu a palavra. Mas, por exemplo, se eu não quero assimétrico, se eu quero um arranjo mais assimétrico, então eu sei que esse lado aqui vai ser maior, esse aqui eu vou ter um contraponto que vai ser menor para ele ter destaque. Então, a imagem do que eu quero, eu já tenho. E eu só não sigo uma ordem, tá? Aí eu vou deixando vir e tira e põe, é esse trabalho que a gente segue. Antes de eu começar a falar exato das flores aqui, mostrar para vocês as flores, é importante dizer que a gente vai ter uma aula muito semelhante a essa sobre as folhagens, porque as folhagens também podem ter esse papel. Quando a gente faz muito dos arranjos mais botânicos, todas elas também ocupam esses espaços, e das folhagens a gente tem uma versatilidade maior delas. E o que é importante também dizer aqui, também a gente separar as flores de corte, que é como a gente chama, e as flores do plantado. O que significa isso, Graça? Essas flores que a gente vê em vasos, né, com terra, tudo, a gente chama de plantados. E as flores de corte, que são quando a gente vai comprar numa feira, no mercado, enfim, que são só os caules com as flores, são as flores de corte. Tem diferença entre elas? A maioria das flores que já vendem pra gente de corte são flores que têm uma boa resistência, né? Que elas elas são plantadas, colhidas para que tenha uma durabilidade de a gente poder trabalhar com ela, para que ela continue viva por mais tempo. Quando a gente pega uma flor de vaso, por exemplo, uma orquídea, a orquídea tem uma ótima resistência. Então, se a gente corta aquela flor e usa ela do vaso, ela vai durar no nosso arranjo. Mas ela não é economicamente um bom negócio, porque se você vai pagar, por exemplo, num maço, a gente chama de maço, tá? Num maço de orquídeas, por exemplo, vamos pagar R$80, 5 hastes de orquídea. Se você vai comprar o vaso, cada vaso custa R$45 e você tem geralmente uma haste no máximo, então não é um bom negócio, tá? Então a gente trabalha com as flores de corte, que é o que a gente fala.
Vamos lá, então, a primeira flor que eu apresento para vocês é a Astromélia. Ela tem um custo-benefício muito bom e ela tem uma cor variadíssima, lindas. Branca, rosa, laranja, amarela. Ela tem tipos de pigmentação dentro e fora. A gente vai falar isso quando a gente estiver trazendo a montagem dos arranjos, o quanto é importante colocar a ponte de cores nessas, na hora que a gente está montando o arranjo. E a Astromélia trabalha muito bem isso, por ela ter essa pigmentação dentro das flores. E ela é radial, porque ela tem um caule com várias, então você consegue dar esse movimento para a flor, mas ao mesmo tempo, se você corta o caule dela bem juntinho, e a gente vai dar esses truques também, ela perde um pouco desse radial e ela entra como preenchimento. E aí você pode usar também a Astromélia como preenchimento. Adoro trabalhar com ela e ela tem todas as épocas do ano. A segunda é o lírio. O lírio, ele é uma flor que a gente precisa tomar um certo cuidado por causa do cheiro dele. Ela é perfumada, mas é um perfume muito forte. E dependendo de onde a gente vai usar essa flor, não é legal ter esse perfume muito forte. Um outro ponto importante do lírio, você tem dentro do lírio não vou lembrar o nome agora, mas tipo um bulbo dentro dessa flor. E quando você compra o lírio fechado, ele vai abrir na casa do cliente, até aí tudo bem. Mas se você compra ele já aberto, é importante que você remova esse bulbo, porque ele solta tinta e mancha. Então ele pode manchar uma toalha de mesa, ele pode manchar uma roupa, pode manchar o vestido da noiva se a gente coloca ela no buquê, tá? E tem o lírio acho que de flor quebrada que eles chamam, que ela é toda trabalhada, ela é tipo um lírio japonês e ela tem um perfume mais comedido. E aí você pode usar ele com mais naturalidade nos arranjos, sem que ele fique um cheiro muito característico do lírio. E ele também tem de várias cores. O preço dele é sazonal, tá? Assim como todas as flores têm um preço sazonal, mas o lírio, ele tem uma boa diferença. Ele pode chegar de um maço que custa R$100 e um maço que custa de repente R$45, tá? Próxima flor, a orquídea. Então a orquídea são flores nobres, tem de vários formatos, cores e tipos de orquídea. A mais comum é a Phalaenopsis, mas você tem várias cores de orquídea. Elas geralmente são bem resistentes, quando você passa a mão na pétala delas, são pétalas resistentes. E elas são sempre. É muito sugerido o uso dela para pontos focais. Quando você não tem muito, vamos supor, se a sua cliente ela gostaria de orquídea, mas ela não tem um investimento para colocar a orquídea no casamento inteiro. Então você vai colocar uma haste, 2 hastes de orquídea como ponto focal do seu trabalho, do seu arranjo, para dar o destaque para ela, tá? Vamos falar sobre isso também. E conforme vocês vão tendo dúvida, vocês vão colocando aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês, tá? Depois a gente vai para a lavanda. A lavanda é uma flor que também tem um cheiro característico, mas ele é mais suave, ele é mais gostoso. Ela é muito trabalhada para decorações que querem passar a sensação campestre, né? Porque ela traz isso. É muito gostosa de usar. A diferença dela é que o maço da lavanda, ela é tipo uma grama que tá aqui e depois ela sai, né? Então para você usar, para dar volume, você tem que usar o maço todo para colocar ele geralmente num vaso, e aí você faz os arranjos. Se você tira uma haste ou outra, como eles são curtos, às vezes ele vai ficar pequeno. Tem outras flores que parecem com a lavanda, que dão esse alongamento, a própria boca de leão, rabo de galo, se eu não me engano. Rabo de galo acho que é a bebida, né? Mas enfim, muitas das flores têm nomes de animais, tá? Rabo de gato, galo, mas você tem esse efeito da lavanda para fazer também, para fazer esse alongamento,
você tem outras flores que passam essa mesma sensação da lavanda. A lavanda é legal para a gente fazer uma composição de flores, de vaso, só, por exemplo, um vidro com bastante lavanda, que fica muito chique, fica muito bonito, tá? Passando para as próximas. Aqui a gente tem um conjunto de flores que são, por exemplo, o lisianthus. O lisianthus é uma flor que ela lembra muito cravo e geralmente eles têm um valor mais em conta do que o próprio cravo e de cores também. E você tem, ele também pode ser radial, porque você tem vários caulezinhos e botões saindo dele, então você consegue esse efeito, e você tem cores muito bonitas também do lisianthus. Às vezes, quando quem não gosta de rosas, o lisianthus pode trazer essa proximidade de estilo da flor. A gerbera, que ela é mais conhecida, ela é muito próxima, amiga do girassol, ela é uma flor de preenchimento, então ela realmente, a não ser que você use ela separada, como no modelo que eu dei do girassol, a função dela geralmente é de preenchimento. Se você coloca ela mais radial, porque você tem isso também, você pode, se a flor não é radial, você cria esse efeito radial dela, que é trazer ela em vários tamanhos, em posições diferentes, e ela também cria esse movimento. Temos a rosa, que é a mais conhecida de todas, né? E o cravo, que também é bem conhecido, e ele também dá esse efeito de pomponzinho, que é de preenchimento também. As peônias, as famosas peônias, essas são flores muito nobres, porque aqui no Brasil é muito difícil de a gente ter a plantação. Ela vem da europeia, né? Então na Europa você acha ela em grandes quantidades, em várias cores, e aqui é uma luta para encontrar. Geralmente muito pedido pelas noivas, para os buquês de noivas, né? Para que tenham peônias, e também nas decorações mais próximos dos convidados, então um arranjo de mesa, porque é assim. Quando as flores são muito nobres e de pouca quantidade, a gente não vai pôr uma flor onde os convidados não vão ver e nem vão saber o que é a peônia, ou se é uma rosa, ou se é alguma flor semelhante. A gente sempre vai colocar uma flor nobre onde tem contato das pessoas. Isso eu tô falando de decoração, tá? Se a gente vai fazer um arranjo, um buquê, aí você realmente coloca ela para poder ter o efeito que você quer. Assim como também as tulipas são flores lindas, também nobres, de várias cores. Elas têm uma batata linda na raiz dela, que ela pode ser muito bem utilizada inteira como uma decoração, também uma decoração mais orgânica você pode trazer das tulipas. E o que você precisa ter cuidado com ela? Ela é muito sensível no calor. Então, e aí depende como você vai querer usar a tulipa. Eu gosto da tulipa mais fechadinha. Se você quer usar a tulipa abertona, porque ela abre, e aí eu acho que perde um pouco a característica da tulipa, mas se você quiser usar a tulipa abertona, você usa ela em dias mais quentes, ela abre rapidinho. Se você quer manter ela fria, geralmente você pode pôr ela num ambiente mais refrigerado, às vezes pode guardar na geladeira a flor para poder usar no dia seguinte e ela tá mais fechadinha. E aí, guardar na geladeira, como é que a gente faria isso? Eu sei que muito possivelmente você não deve conseguir ter uma geladeira só para as flores, né? Então, se você conseguir separar pelo menos uma parte daquela geladeira, e para que seja uma coisa muito rápida, de um dia para o outro, para o evento, por exemplo, que você vai fazer, ou para um trabalho que você vai fazer, e que sejam poucos maços para ser mantidos ali naquela geladeira, você pode usar e depois, obviamente, higienizar e deixar os alimentos fora, porque o que acontece? Muitas frutas liberam um hormônio que estimulam o amadurecimento da flor, e a flor acaba envelhecendo, porque ela amadurece mais rápido, ela perde aquele tempo de vida. Então as flores diminuem a viabilidade delas. Se você coloca, por exemplo, flores perto de uma fruteira, vocês vão ver que ela vai abrir rápido, e aí abrindo rápido ela vai morrer rápido, tá? Que mais que nós temos aqui? As cósmias, adoro trabalhar com elas. Elas são fofas, lindas, mas elas são muito delicadas. Ela é o tipo de flor que você vai usar ela numa decoração, você vai pôr ela no final, tá? Porque ela sente muito calor,
ela morre, ela murcha, ela quebra. Então é uma flor linda, mas que precisa ter um cuidado para usar. Os crisântemos, que são muito conhecidos, né? Você tem o formato dele que pode ser também do preenchimento. Não é visto como uma flor nobre, porque ele se aproxima muito da parte fúnebre, né? Mas ele tem várias cores e você pode usar ele em composições que vão deixar ele mais leve, mais à vontade e tirar esse aspecto mais fúnebre do crisântemo. A gente tem o cosmo, que eu já falei, né? A cósmia e o cosmo, eles são próximos, mas muda mais as cores, elas são muito bonitinhas de trabalhar. Temos o girassol, que a gente já, né, é mais conhecido de todos. O girassol, você pode querer dar um estilo diferente para ele, às vezes eu faço. O que você pode fazer? Se você quer usar um girassol e ele não tá muito bonito, você usa só o miolo do girassol. Você tira todas as pétalas e ele vai ter um aspecto mais meio moderno, mais contemporâneo, assim. Eu gosto bastante de usar, principalmente para decorações masculinas. Ele fica bem legal. Eu gosto muito de coisas diferentes. Vocês vão falar na parte de folhagem, que eu gosto muito, eu vou falar que tudo é matinho. Porque nem tudo, vocês vão ver, a gente consegue o nome. E conforme a gente vai comprando as flores e a gente vai conhecendo os fornecedores, a gente vai explicando, não, eu quero aquele matinho que sai, aquele daí, porque eles chamam de um nome também, a gente chama de outro. Ah, e uma dica, lembrei, que eu fazia e vocês devem fazer também, que é para aprender o nome das flores. Então, toda vez que você for comprar as flores, anotem, faça uma listinha por 2 motivos. Você vai conhecer as flores pelo nome que é vendido, né? E se você está em uma outra região que não é aqui de São Paulo, pode ter outro nome as flores, então escrevam o nome delas. E porque depois, o que você pode fazer? Conforme você vai trabalhando com essa flor, você pode colocar, essa flor é boa, essa flor morre rápido, essa flor morreu, essa flor eu perdi, essa flor foi boa, essa flor viveu bastante. E você vai conhecendo as flores. Foi assim que eu consegui todo o meu conhecimento das flores, porque no início eu fazia exatamente isso. Eu tinha uma planilhinha ali, e até porque na assinatura de flores, quando eu mandava para os clientes, eu mandava para eles o nome de cada uma das flores que estava naquele buquê. Isso porque me ajudava e também por uma delicadeza para o cliente conhecer também o que ele estava recebendo. Então aqui a gente tem a dália, são lindas também as flores, elas também são de preenchimento, elas são mais redondinhas, tem menorzinhas que tem um outro nome que eu não lembro agora, mas são tipo uns pomponzinhos, eles são bem resistentes também e dá para você trabalhar da forma como blocando elas, né, trabalhando com blocos de flores, a gente vai ver isso, ou também no destaque, né, como uma flor de ponto focal para usar no seu arranjo. Assim como a hortênsia. A hortênsia é muito delicada. A hortênsia, eu tenho os meus cuidados com ela. Ela é um tipo de flor que ela desidrata muito rápido. Então pode acontecer, por exemplo, de você comprar ela, quando chega em casa você vai usar, ela já tá murcha e você joga fora, quando na verdade ela não morreu, ela só desidratou. E você tem que fazer o quê? Você coloca a flor de cabeça para baixo na água, porque ela vai conseguir absorver muito mais água e ela volta a ficar cheinha de novo. A hortênsia tem várias cores, tem azul, tem roxa, ela fica entre azul, roxo e branco. E as azuis, elas são mais delicadas, as roxas são mais resistentes. E você vai vendo isso de acordo com a sua região. Mas ela é uma flor que tem que ter cuidado, ela é uma flor que na espuma floral ela não vai muito bem. Você tem que deixar para colocar ela por último. Ela é uma flor ótima porque ela é grande, ela ocupa bastante espaço. Vocês vão ver que quanto mais espaço essa flor ocupa, menos flor a gente tem que usar para preencher a decoração. Então ela tem esse seu ponto positivo, mas ao mesmo tempo é uma flor que precisa ter cuidado na hora de usar. A Anastácia são flores lindas, ela é prima do crisântemo, vocês podem ver, mas ela é a parte nobre da família. Então ela tem essa mistura de cores lindas e ela tem um aspecto mais, como pode dizer, as flores dela são mais durinhas
E ela dá esse formato meio de pompom também, muito lindas, eu gosto bastante de trabalhar. Aqui a gente tem a boca de leão, que é uma das flores que traz esse alongamento, e qualquer flor que você tiver nesse formato, e aqui a gente tem várias, tá? Eu não trouxe todas, senão esse vídeo ia ficar aqui umas 50 horas falando de todas as flores que a gente tem. Mas é um incentivo para vocês irem conhecendo as flores que tem na sua região e de como vai trabalhar com elas. Mas a boca de leão, ela é uma flor que dá esse movimento e também esse alongamento para os arranjos. Tem também de diversas cores e você vai limpando ela, você pode ir tirando, se você quer ela mais fechadinha, você vai tirando essa parte mais aberta da flor também, tá? A gente vai ter muitos truques aí pra falar como é que trabalha. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo nos arranjos, né? Porque é muita coisa. Mas isso é o lado gostoso de vocês mesmos irem descobrindo cada flor, como trabalha, que morreu, que não deu certo. E hoje a gente tem aí com YouTube, com internet, com inteligência artificial, muitas ferramentas que podem ajudar vocês a descobrir. O linho, que é essa flor bem aberta, isso vai trazer leveza no arranjo. Quanto mais aberta e miúda a flor, mais leve vai ficar esse arranjo. Ele preenche, ele tampa os buraquinhos, mas ao mesmo tempo ele dá aquele respiro e isso traz leveza para o arranjo. Eu particularmente não gosto daqueles arranjos muito blocados, tudo muito juntinho, aqueles arranjos redondos. Eu sou mais pro assimétrico, pro orgânico. Então eu adoro usar esse tipo de flor. Assim como ela, a gente tem a Gypsophila, que a Gypsophila é uma flor muito conhecida, principalmente no casamento, porque você pode tanto aglomerar ela e dar aquele, né, jeito do buquezinho, do pompom, como usar ela de forma mais leve no arranjo. Ela vai trazer essa leveza e também preenchendo o espaço. E para terminar, eu vou terminar aqui com a Statice, que ela é um tipo de flor que ela desidrata e fica igual, que isso é ótimo, né? Então, tem que ter cuidado na hora de comprar, porque de comprar a gente não quer comprar ela já velha. Então eu vou falar aqui também para vocês como escolhe, né? Como a gente consegue ver as melhores flores pra gente comprar na hora. E a Statice, ela fica, a hora que você põe a mãozinha assim nela, no buquezinho dela, você vai ver que ela parece um papelzinho. E ela é ótima por causa dessa durabilidade, porque se ela seca, ela fica igual. E você também usa ela para trazer leveza para o seu arranjo. Bom, vamos finalizar então a aula de hoje sobre flores. Lembrando que vocês têm aqui os comentários para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. E na próxima aula, a gente vai fazer o mesmo formato, mas falando de folhagens agora.